Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaela Lima e nós estaremos juntos na disciplina Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Hoje é a nossa primeira aula e nós iremos estudar um pouco sobre como essa disciplina irá contribuir para a nossa formação. Então, sejam todos muito bem-vindos e uma excelente aula. Vem comigo. Então, gente, vamos à nossa aula da disciplina Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, esse é o nosso primeiro encontro. Eu vou apresentar para vocês aqui os objetivos da nossa disciplina. É importante apresentar esses objetivos para a gente perceber onde a gente quer chegar. Esse objetivo é da nossa disciplina de modo geral. E a cada aula nós iremos tentando compreender o conteúdo na tentativa de alcançar esses objetivos. E aí o primeiro objetivo é compreender os conceitos de educação, meio ambiente e sustentabilidade. Compreender esses conceitos de modo separado mesmo. Então, o que significa educação? O que significa meio ambiente? O que significa sustentabilidade? Depois que a gente entender esses conceitos de modo isolado, nós iremos então estabelecer a relação que existe entre eles. Então, nós iremos analisar criticamente a relação entre educação, meio ambiente e sustentabilidade. E como isso vai ser utilizado no nosso campo profissional. Depois nós iremos perceber as implicações da ação humana frente às problemáticas ambientais. Então, como é que o homem, como é que o ser humano, ele está contribuindo para que a gente tenha um agravamento das problemáticas ambientais? Depois nós iremos conhecer o conceito de educação ambiental. O que significa a educação ambiental, que é um conceito que está sendo tanto difundido, nos últimos tempos, e perceber também esse processo histórico, como é que surge a educação ambiental, quais são os propósitos, quais são os objetivos, e nós iremos também estudar as legislações ambientais. O que é que a lei ela preconiza, o que é que a lei ela fala sobre a educação ambiental, sobre o meio ambiente. Então, é baseado nesses objetivos que nós iremos conduzir essa disciplina. Gostaria de deixar claro que na nossa disciplina nós temos uma caixa de sugestão e essa caixa de sugestão já está lá no sistema. Então, caso você tenha alguma temática que vocês acham interessante de ser discutida, não perca tempo, vá lá na nossa caixa de sugestão e diz, olha, podemos trabalhar tal temática, que a nossa disciplina é geológica e ela acontece de forma conjunta. Ao passo que eu estou ensinando, eu também estou aprendendo, e ao passo que vocês estão aprendendo, vocês também estão me ensinando. Então, que a gente possa dialogar sobre isso, se tem uma metodologia que vocês queriam utilizar, se tem alguma atividade que vocês gostariam de fazer. Então, vão lá na caixa de sugestão e fiquem abertos, para colocar qualquer sugestão ou tecer alguma crítica para a nossa disciplina. Então, o que nós faremos na aula de hoje? Então, nosso primeiro objetivo lá é a gente conhecer esses conceitos de modo isolado, de modo separado. Então, na aula de hoje, nós iremos compreender o que é educação, o que é meio ambiente e o que é sustentabilidade. Então, esse nosso primeiro encontro ele está dedicado a isso, a conhecer, e eu acredito que a maioria de vocês, se não todos, já tem uma ideia do que significa educação, meio ambiente e sustentabilidade. Mas hoje nós iremos ver um pouquinho do que os teóricos eles têm falado, do que como esses conceitos eles são definidos? Bom, nós iremos começar então pelo conceito de educação. E aí eu vou deixar evidente que nós não temos como esgotar tudo que a educação quer dizer em uma única aula. Então eu peguei assim, fiz um resumo daquilo do que é educação, para que a gente possa compreender brevemente e caso a gente queira avançar mais, e nós iremos fazer isso, na verdade, serão pelas leituras dos nossos textos que estarão também no sistema. Então, primeiro que a educação é um termo polissêmico. O que significa ser um termo polissêmico? É um termo que tem diferentes sentidos. Definir a educação é uma coisa muito difícil, muito complexa porque é amplo. Você pensa educação, o que significa? Isso vai depender do contexto, isso vai depender de onde esse termo foi utilizado. Então, é um termo que tem diferentes sentidos. Mas, em linhas gerais, e aí dentro do campo institucional, vamos pensar que a gente não está falando da educação que a gente recebe em casa, a gente está falando de uma educação dentro de um ambiente institucional. E qual é esse ambiente institucional da educação? A escola, o espaço acadêmico. E aí, quando eu falo escola e quando eu falo espaço acadêmico, e a gente vai ver os níveis que a gente tem de educação, não é só a escola básica, mas em todos os níveis. Então, a gente pode dizer, dentro desse ambiente, que a educação ela se propõe a ensinar os aspectos e conhecimentos científicos para que possamos melhor compreender o mundo. Opa, nós já temos um conceito aí. Então, a educação institucional
ela tem por objetivo, ela visa, ela se propõe a ensinar os aspectos do conhecimento científico. Então, é o saber científico, o saber que a ciência produz, é ensinado onde? Dentro da escola. E aí, se a gente for pensar em diferentes contextos, a educação vai ter objetivos diferentes. Por exemplo, a gente tem a educação familiar, que tem um outro objetivo. Mas nesse caso aqui, da disciplina, nós estamos falando de educação institucional. Aquilo que a LDB traz, aquilo que a Constituição Federal traz como um direito de todos. Então, o que essa educação visa? É ensinar os conhecimentos científicos, aqueles que são produzidos pela ciência, para que a gente possa compreender melhor o mundo. Porque o objetivo da educação, gente, é fazer com que a gente compreenda melhor, para que a gente tenha uma nova visão de mundo a partir do conhecimento que é adquirido dentro das instituições, seja na escola, seja nas faculdades. E aí a gente tem, Paulo Freire, ele diz o seguinte, que a educação ela não transforma o mundo. Na verdade, a educação ela vai transformar pessoas e as pessoas podem mudar o mundo. Que é para a gente entender o seguinte, normalmente a gente fala só a educação transforma, mas a educação ela não transforma o mundo, ela vai transformar as pessoas e as pessoas é que irão transformar o mundo. Bom, institucionalmente, nós temos que a educação é dividida em 3 etapas. O ensino fundamental, que aí a gente tem lá da creche, da pré-escola, até o 5º ano, que é o trabalho exercido pelos pedagogos, e nós temos o ensino médio, que é a segunda etapa da educação, que diz respeito à 1ª série, à 3ª série do ensino médio. E depois nós temos o ensino superior, que é onde vocês estão. O ensino superior, de acordo com a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ele tem um objetivo, assim como todos os outros níveis. E o ensino superior, ele tem por objetivo incentivar o trabalho da pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura. E, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Ora, presta atenção. Eu disse no slide anterior que a educação ela tinha como objetivo fazer com que a gente aprendesse os conhecimentos científicos e para, a partir desse conhecimento científico, a gente pudesse transformar o mundo. Não foi isso? Beleza. Isso, o objetivo da educação básica. Quando a gente entra no ensino superior, a gente agora já passa a ser as pessoas que irão produzir conhecimento para poder mandar esse conhecimento lá para a base. Ou seja, agora nós somos responsáveis por desenvolver o entendimento do homem e do meio que vive. Então agora, ao invés de a gente só compreender a sociedade, a gente precisa desenvolver essa sociedade. A gente precisa contribuir, já no ensino superior, nosso objetivo é formar profissionais que eles possam contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Então, no ensino médio, no ensino básico, na verdade, a educação ela se propõe a fazer com que a gente tenha uma nova leitura de mundo. E no ensino superior, o objetivo já muda. Agora nós seremos produtores, construtores de desenvolvimento. Então, quando vocês saírem, quando vocês terminarem o curso de vocês têm uma missão dentro da sociedade, que é ajudar essa sociedade a se desenvolver. Então, no ensino superior, vocês serão formados nessa perspectiva. Bom, e sobre o meio ambiente? Quando a gente pensa em meio ambiente, o que é que vem à nossa cabeça? Então, para aí e pensa, o que é que vem quando a gente pensa em meio ambiente? Normalmente, quando eu faço essa pergunta, os estudantes, e às vezes eu peço quando a gente está em sala de aula, quando não é no modo virtual, eu peço para que eles desenhem. E normalmente eles desenham rio, plantas, floresta, o que a gente pensa, natureza. E aí é preciso se atentar ao seguinte, a gente precisa compreender que o meio ambiente não é apenas esses aspectos. O meio ambiente ele engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. Ou seja, tudo que está ao nosso redor. Então, por exemplo, o computador, o celular que você está assistindo essa videoaula é meio ambiente. A cadeira que você está sentado é meio ambiente. O que está à sua volta, tudo que existe na natureza é o meio ambiente. E é necessário a gente discutir e problematizar isso para a gente não ficar numa ideia de meio ambiente apenas como a natureza, como um ser vivo. A gente precisa entender que tudo que está à nossa volta é também meio ambiente. E aí,
o meio ambiente ele está dividido, né, em um ambiente natural. E aí, quem é esse ambiente natural? Diz respeito à fauna, à flora, aí realmente diz respeito aos rios, às florestas, a tudo que é natural. Então, o ser humano, tudo isso é meio ambiente natural, diz respeito à fauna e à flora. Mas nós temos o meio ambiente artificial. O meio ambiente artificial é tudo aquilo que é criado e projetado pelo homem. Então, as cidades, os automóveis, tudo que está à nossa volta, que é produzido por nós, isso é o meio ambiente artificial. Mas há também o meio ambiente cultural, que é aquilo que está enraizado e que é construído por nós, mas que tem um sentimento um material sentimental. Então é a nossa cultura. Por exemplo, eu coloco na imagem aí uma zapiapunga. Isso é um material que é sentimental, que é produzido a partir de uma cultura, a partir de uma relação. Então, tudo isso é material cultural, tudo isso é meio ambiente cultural. Nós temos também o meio ambiente e o trabalho. Então, o trabalho é onde a gente exerce a nossa função. Então, aqui eu estou na minha relação com vocês, eu estou em uma relação de trabalho. Aqui é o meu trabalho, é o meu ambiente de trabalho. Então, é o meio ambiente de trabalho. Então, não é meu ambiente de trabalho, é o meio ambiente de trabalho. Então, essas quatro divisões são divisões que formam o meio ambiente. Tudo isso junto forma o que a gente chama de natureza, forma o que a gente chama de meio ambiente. E a sustentabilidade? Então, a sustentabilidade, que é um conceito que não é tão recente, mas que é mais novo do que o conceito de educação, do que o conceito de meio ambiente, aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. E aí é importante lembrar que esse conceito ele surge a partir da nossa compreensão de que o mundo, de que a natureza ela é finita. Os recursos eles não são infinitos. Então a água um dia pode acabar, a terra um dia pode acabar. A terra, quando eu falo de solo, as plantas podem acabar, porque tudo isso é finito, tem fim. Então, nesse sentido, a gente precisa preservar, a gente precisa conservar para que as futuras gerações tenham acesso e possam utilizar. Então, quando a gente vê as propagandas e relatos que falam sobre da necessidade de conservação do meio ambiente, de conservação da natureza, é na perspectiva do conceito de sustentabilidade. E esse conceito, e a partir desse pensamento sobre sustentabilidade, surge o conceito de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, esse conceito ele foi criado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esse conceito significa que o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Ou seja, é a gente utilizar os recursos naturais de modo que a gente consiga fazer com que as próximas gerações também tenham acesso a ela. É o desenvolvimento que é pensado em uma perspectiva de que você precisa utilizar, mas outras pessoas também precisarão utilizar. Então, a gente precisa fazer isso de modo organizado. É nesse sentido que surge o tripé ou tríade da sustentabilidade, em que engloba o aspecto social, ambiental e econômico. O que significa dizer que nós temos um ambiente desenvolvido de modo sustentável, em que ele tem um ambiente economicamente viável. Para ser desenvolvimento sustentável, é preciso que seja economicamente viável. Então, financeiramente, é possível manter aquele espaço. O que seria esse economicamente viável? É uma divisão igualitária dos bens financeiros. Nós precisamos ter um ambiente tolerável, um ambiente que a gente consiga ter qualidade de vida, sem que a gente tenha, por exemplo, a poluição, que às vezes causa uma dificuldade para respirar. E a gente precisa ter uma sociedade que seja justa. Então, para ter desenvolvimento sustentável, eu preciso de uma sociedade justa, eu preciso de um ambiente tolerável e eu preciso de uma economia viável. Só com essa tríade é que eu posso dizer que eu tenho um desenvolvimento sustentável. Então, desenvolver sustentavelmente vai muito além simplesmente da gente ter boas práticas no nosso dia a dia. Isso é fundamental?
mas vai muito além que isso. E a gente está caminhando na perspectiva de conseguir chegar a esse desenvolvimento sustentável. Claro, nós temos algumas comunidades que vivem dessa forma, né, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, mas a gente precisa enfatizar que estamos ainda bem distante dessa realidade e que é uma busca constante. Nós precisamos diariamente trabalhar nessa perspectiva, porque senão os recursos eles irão acabar. E o que a gente vai deixar para as futuras gerações? E aí, como a nossa turma é uma turma mista, a gente precisa pensar em diferentes perspectivas. E eu trago também a sustentabilidade empresarial, que hoje, né, tem ganhado grande destaque no mercado, que se refere às ações e políticas sustentáveis. E o que é ser sustentável? Aí tem lá, ó, economicamente, socialmente e ambientalmente, que foi a tríade que nós vimos, adotados por uma empresa ao longo das operações, desenvolvimento e produção de suas mercadorias ou serviços. Ou seja, para dizer que aquela empresa ela é uma empresa sustentável, ela precisa, durante o seu processo de produção das suas mercadorias ou dos seus serviços, pensar naquela tríadezinha que a gente já tinha apontado, que é se é socialmente justo, ambientalmente tolerável e se é economicamente viável. Então, são ações e políticas que a empresa, né, ela cria para poder se desenvolver de modo sustentável. E aí eu trago, né, para a gente finalizar essa primeira aula de hoje, algumas considerações. E aí que vem como é que a gente vai estabelecer, qual é a relação que existe entre meio ambiente, educação e sustentabilidade. Como é que esses três conceitos eles se relacionam? Primeiro, porque a educação é ela quem, como a gente viu no início, que desenvolve os conhecimentos, né, ensina, ela se propõe a ensinar os conhecimentos científicos. Ora, o conceito de meio ambiente e o conceito de sustentabilidade é um conceito científico. Então, a educação, ela tem por missão, ela tem por tarefa ensinar as pessoas a buscarem a preservação do meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente, para que a gente possa chegar na nossa tão sonhada sustentabilidade. Então, assim, a gente precisa de uma educação pautada na sustentabilidade, que entenda esses conceitos, para que isso seja ensinado, para que as pessoas possam entender o que é o meio ambiente e compreender também que o meio ambiente não é apenas a natureza. Quando a gente fala em problema ambiental, por exemplo, numa sala que nós iremos discutir sobre isso, nós iremos perceber que o problema ambiental não se refere apenas às queimadas, não se refere apenas ao uso exacerbado da água, se refere, por exemplo, à questão de desigualdade social. A desigualdade social é um problema ambiental. Então, a gente vai perceber que meio ambiente engloba muito mais do que a gente está acostumado a pensar. E aí eu preciso compreender o que é esse meio ambiente para que eu consiga, então, desenvolver de modo sustentável. Então, gente, para nossas, né, durante a semana, eu estou deixando para esses próximos dias uma atividade. Primeiro que a gente precisa, vocês irão ler textos. A galera que está, né, no curso de pedagogia, vocês irão fazer leitura do texto 1, Pedagogia e Educação Ambiental. O texto ele vai estar no sistema exatamente com esse nome. Texto 1, underline, pedagogia, underline, educação ambiental. Esse texto deverá ser lido apenas pelos alunos que estão cursando pedagogia. Claro que se os alunos que estão fazendo administração e vice-versa quiserem ler, ótimo, mas é um texto direcionado muito mais para a galera que está no campo educacional, no campo da educação. O outro texto, que é o texto que deve ser lido pela galera de administração, pelas pessoas que estão cursando administração, ele está nomeado como texto 1, underline ADM, underline sustentabilidade empresarial. Então, vocês deverão ler esse texto e, após a leitura desse texto, vocês deverão comentar o fórum /atividade que vai estar lá no sistema. E aí, por que eu coloquei fórum /atividade? Porque eu estou vendo se eu vou colocar no sistema em formato de fórum para discussão ou em formato de atividade para ser entregue. Mas a leitura é obrigatória. Essa leitura vocês deverão fazer de modo crítico. Leiam, anotem, né, os pontos principais desses dois artigos. Vejam qual é o objetivo do artigo, se vocês conseguem compreender. E aí nós iremos discutir esse artigo lá no sistema. Então, e qualquer dúvida, sabe que tem a caixinha de sugestão lá que vocês devem, né, me procurar caso tenha alguma dúvida.
Então, gente, é isso. Até a nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham realmente gostado da aula, que vocês realmente tenham compreendido os conceitos de educação, meio ambiente e sustentabilidade, porque a partir disso, né, nós iremos então avançar na nossa disciplina. Gostaria de enfatizar que, caso tenha alguma dúvida, por favor, coloquem lá no sistema. E é isso. Beijo, gente. Até a próxima aula.